Vivemos em uma das épocas mais aceleradas, exigentes e emocionalmente desgastantes da história moderna. Nunca se falou tanto sobre produtividade, metas, sucesso financeiro e desempenho profissional, mas, ao mesmo tempo, nunca tantas pessoas estiveram emocionalmente cansadas, ansiosas e mentalmente sobrecarregadas. Em meio à correria diária, cobranças constantes, excesso de informações e pressão para dar conta de tudo, milhões de pessoas estão funcionando no automático, tentando sobreviver emocionalmente enquanto lidam com contas, responsabilidades, trabalho, inseguranças e medos silenciosos que quase ninguém vê. O problema é que durante muito tempo, a sociedade ensinou que saúde mental era um assunto secundário, quase um luxo, enquanto dinheiro e trabalho eram tratados como prioridade absoluta. Porém, a realidade vem mostrando exatamente o contrário. Sem equilíbrio emocional, nenhuma área da vida consegue permanecer saudável por muito tempo. A mente cansada afeta decisões, relacionamentos, produtividade, autoestima, disciplina financeira e até a capacidade de enxergar soluções para os próprios problemas. Muitas pessoas acreditam que suas dificuldades financeiras são apenas consequência da falta de dinheiro, quando, na verdade, emoções desreguladas também podem estar influenciando diretamente comportamentos impulsivos, procrastinação, desorganização, medo de crescer, insegurança profissional e até autossabotagem. Da mesma forma, ambientes tóxicos de trabalho, excesso de cobranças e preocupações financeiras constantes vêm se tornando gatilhos cada vez mais perigosos para ansiedade, burnout, crises emocionais e esgotamento mental. Falar sobre saúde mental nos tempos atuais deixou de ser tendência e se tornou necessidade urgente. Estamos vivendo uma geração emocionalmente cansada, hiperconectada, pressionada por comparações irreais e frequentemente condicionada a acreditar que seu valor depende exclusivamente daquilo que produz ou conquista. E é exatamente por isso que essa discussão precisa ser levada cada vez mais a sério. Ao longo deste conteúdo, você vai entender como emoções, mente, dinheiro e vida profissional estão profundamente conectados, além de compreender por que cuidar da saúde emocional pode ser uma das decisões mais importantes para transformar não apenas sua vida financeira, mas também sua qualidade de vida, seus relacionamentos e seu futuro. Então permaneça conosco até o final, porque este conteúdo pode mudar completamente a maneira como você enxerga produtividade, sucesso, dinheiro e, principalmente, a relação que você tem consigo mesmo. Aproveite também para seguir o canal e acompanhar os próximos conteúdos, porque conversas como essa têm se tornado cada vez mais necessárias em um mundo que cobra muito das pessoas, mas ensina pouco sobre como permanecer emocionalmente saudável em meio a tanta pressão. Ative o sininho e venha fazer parte dessa jornada. Porque evolução não acontece por acaso. Ela acontece por decisão. E se você decidiu crescer, então esse é o seu lugar. Segue com a gente, seguindo para cima. A saúde mental e emocional pode impactar profundamente diferentes áreas da vida, inclusive as finanças e o trabalho. Embora muitas pessoas ainda enxerguem essas áreas como separadas, especialistas apontam que existe uma relação direta entre equilíbrio emocional, produtividade, capacidade financeira e qualidade de vida. Quando a mente está leve e despreocupada, por exemplo, parece que as coisas tendem a fluir melhor. A concentração aumenta, as decisões se tornam mais conscientes, a produtividade melhora e até os relacionamentos profissionais tendem a se desenvolver de maneira mais saudável. E isso não é apenas uma percepção subjetiva. Há uma explicação emocional, psicológica e até neurológica para esse fenômeno. A psicoterapeuta Daniele Caetano, fundadora da Caminhos da Terapia e da mentoria Bem Me Quero, explica que quando uma pessoa está emocionalmente equilibrada, ela consegue tomar decisões mais pacientes, estratégicas e conscientes, influenciando diretamente nos resultados profissionais e financeiros. Por outro lado, quando está fragilizada emocionalmente, as suas ações podem ser guiadas por impulsos, inseguranças, medos e ansiedade. Isso significa que emoções mal administradas podem afetar desde pequenas escolhas do dia a dia até decisões importantes envolvendo carreira, investimentos, consumo e relacionamentos profissionais. Segundo o psicólogo Daniel Goleman, conhecido mundialmente pelos estudos sobre inteligência emocional, o sucesso profissional e financeiro não depende apenas de conhecimento técnico ou inteligência intelectual. Para ele, a forma como uma pessoa lida com as próprias emoções, reage às pressões e administra conflitos possui impacto direto sobre seus resultados na vida. Pessoas emocionalmente equilibradas costumam apresentar maior clareza mental, capacidade de adaptação, resiliência e autocontrole diante de situações difíceis. O psiquiatra Augusto Cury também alerta que a ansiedade excessiva compromete a capacidade racional do cérebro. Em estados de tensão emocional, a mente tende a entrar em modo de sobrevivência, buscando soluções imediatas para aliviar desconfortos internos. Isso ajuda a explicar comportamentos impulsivos,
compras por compensação emocional, descontrole financeiro, procrastinação e decisões precipitadas no ambiente profissional. A neuropsicologia entende que emoções crônicas, como ansiedade, medo constante, estresse e tristeza prolongada, afetam diretamente funções cognitivas importantes, incluindo memória, atenção, planejamento, organização e tomada de decisões. Em outras palavras, quando a saúde emocional está comprometida, o cérebro perde parte da capacidade de funcionar com equilíbrio. Ao falar sobre inteligência emocional e prosperidade, vale lembrar da obra Sucesso Emocional, do escritor Henrique Lumin. No livro, o autor aprofunda a maneira como as emoções influenciam diretamente resultados financeiros, decisões profissionais e crescimento pessoal, mostrando que prosperidade não depende apenas de esforço, mas também da capacidade de administrar sentimentos, crenças e comportamentos internos. A obra propõe uma reflexão importante sobre como emoções mal resolvidas podem sabotar oportunidades, relacionamentos e até a construção de estabilidade financeira. Uma leitura extremamente relevante para tempos em que tantas pessoas vivem emocionalmente sobrecarregadas tentando sustentar uma vida produtiva. O autor mostra ainda que quando a saúde emocional está comprometida, o cérebro tende a operar em estado de sobrevivência. Na prática, isso pode gerar queda na produtividade, dificuldade de concentração, procrastinação, irritabilidade nos relacionamentos profissionais, baixa tolerância a frustrações, compras compensatórias e dificuldade em manter a rotina, explica Eloá Ribeiro, psicóloga clínica e neuropsicóloga. Além disso, estudos ligados à neurociência mostram que altos níveis de cortisol, hormônio relacionado ao estresse, podem prejudicar regiões cerebrais responsáveis pelo raciocínio lógico e pela capacidade estratégica. Isso significa que uma pessoa emocionalmente sobrecarregada tende a agir mais por impulso do que por racionalidade. A psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva ressalta que a ansiedade contínua provoca um estado de alerta permanente, fazendo com que o cérebro passe a funcionar de forma acelerada e cansada ao mesmo tempo. Segundo ela, isso reduz a clareza mental e aumenta comportamentos impulsivos, afetando diretamente produtividade, relações interpessoais e equilíbrio financeiro. A relação entre emoções e dinheiro, inclusive, é muito mais profunda do que muitas pessoas imaginam. Em diversos casos, o dinheiro se transforma em uma válvula emocional. Algumas pessoas gastam para aliviar tristeza, outras compram para compensar frustrações, enquanto muitas utilizam o consumo como tentativa de preencher vazios emocionais. Existem ainda aquelas que desenvolvem medo excessivo de gastar devido a experiências traumáticas relacionadas à escassez financeira. Especialistas em comportamento financeiro afirmam que grande parte das decisões envolvendo dinheiro não são totalmente racionais, mas emocionais. O problema é que emoções intensas podem distorcer percepções, gerar impulsividade e dificultar o planejamento. Pessoas emocionalmente fragilizadas também costumam apresentar mais dificuldade para manter constância em objetivos financeiros e profissionais. Muitas vezes começam projetos com motivação, mas abandonam diante das primeiras dificuldades. Outras desenvolvem procrastinação crônica, medo de falhar ou insegurança excessiva em relação às próprias capacidades. Por outro lado, quando a saúde mental e emocional está fortalecida, é possível perceber melhora significativa na produtividade, na disciplina, na organização e até na maneira como a pessoa administra dinheiro. O equilíbrio emocional contribui para maior clareza nas decisões, melhor controle de impulsos e mais estabilidade diante de situações difíceis. Segundo Daniel Goleman, pessoas emocionalmente inteligentes conseguem reconhecer emoções antes que elas assumam o controle das decisões. Isso permite agir com mais consciência, tanto no ambiente profissional quanto na vida financeira. Para quem sente que está vivendo no limite emocional, exausto mentalmente e pressionado pela rotina, a leitura de Síndrome de Burnout pode funcionar como um verdadeiro alerta sobre os perigos do esgotamento silencioso. Henrique Lumin aborda como a pressão constante, a autocobrança excessiva e o excesso de responsabilidades vem destruindo emocionalmente milhares de pessoas que aprenderam a sobreviver no automático. Em um tempo onde produtividade virou sinônimo de valor pessoal, compreender os sinais do burnout deixou de ser apenas importante e se tornou necessário para preservar saúde mental, qualidade de vida e equilíbrio emocional. Essa síndrome já é reconhecida como fenômeno ocupacional ligado ao estresse crônico no trabalho. Além disso, profissionais emocionalmente equilibrados tendem a desenvolver relacionamentos mais saudáveis no trabalho. Eles conseguem lidar melhor com críticas, administrar conflitos de forma mais madura e enfrentar pressões sem desmoronar emocionalmente. A saúde mental também influencia diretamente a criatividade e a capacidade de inovação. Quando o cérebro está excessivamente sobrecarregado por preocupações, ansiedade e tensão, ele tende a funcionar de maneira defensiva, dificultando pensamentos criativos e soluções estratégicas.
Em ambientes profissionais cada vez mais competitivos e acelerados, a inteligência emocional passou a ser considerada uma das competências mais importantes do mercado. Empresas valorizam profissionais que conseguem manter equilíbrio emocional, boa comunicação, capacidade de adaptação e resistência diante de desafios. Contudo, muitas pessoas ainda ignoram os sinais de desgaste emocional até chegarem ao limite. O problema é que o adoecimento emocional raramente acontece de forma repentina. Normalmente ele surge de maneira silenciosa, através de pequenos sinais acumulados ao longo do tempo. Dificuldade de concentração, cansaço constante, irritabilidade, desânimo frequente, procrastinação excessiva, sensação de incapacidade, alterações no sono, crises de ansiedade e perda de motivação podem ser sinais de que a saúde emocional está comprometida. Daniele Caetano destaca que buscar ajuda psicológica não deve ser visto como fraqueza, mas como maturidade emocional. Não se trata apenas de momentos difíceis pontuais, mas de padrões que causam sofrimento, bloqueios ou prejuízos, ressalta a especialista. Muitas pessoas acreditam que precisam suportar tudo sozinhas. Outras normalizam a exaustão emocional e transformam o sofrimento em rotina. Há ainda aquelas que associam produtividade extrema à valorização pessoal, vivendo em um estado constante de autocobrança. O filósofo Byung-Chul Han, autor da obra Sociedade do Cansaço, afirma que a sociedade contemporânea criou uma lógica de desempenho permanente. Segundo ele, as pessoas vivem pressionadas a produzir mais, conquistar mais e mostrar resultados o tempo inteiro. Essa cobrança constante tem contribuído significativamente para o aumento de ansiedade, burnout e esgotamento emocional. A busca incessante por produtividade faz com que muitos indivíduos ignorem necessidades básicas de descanso, lazer e equilíbrio. Aos poucos, o corpo e a mente começam a apresentar sinais claros de desgaste. A Organização Mundial da Saúde já reconhece o burnout como um fenômeno relacionado ao trabalho. O esgotamento profissional envolve exaustão física e emocional, redução da produtividade, sensação de incapacidade e distanciamento emocional das atividades profissionais. Em meio a tanta ansiedade, distrações e desgaste emocional, Sob Controle surge como uma proposta prática para quem deseja retomar as rédeas da própria vida. Na obra, Henrique Lumin mostra que viver sem controle emocional, financeiro e mental não é liberdade, mas uma prisão silenciosa construída aos poucos pela desorganização emocional e pela falta de direção. O livro trabalha áreas fundamentais como emoções, finanças, relacionamentos e propósito, ajudando o leitor a recuperar clareza mental, disciplina e consciência sobre as próprias escolhas. Em uma sociedade marcada pela impulsividade e pelo excesso de estímulos, aprender a viver sob controle se tornou uma habilidade indispensável. Em muitos casos, o problema não está apenas no excesso de trabalho, mas também na falta de equilíbrio emocional para lidar com pressões contínuas. Pessoas que vivem em estado permanente de alerta tendem a desenvolver mais ansiedade, dificuldade de relaxamento e até sintomas físicos. A saúde financeira também exerce enorme influência sobre o estado emocional. Preocupações constantes com contas, dívidas, desemprego ou instabilidade financeira podem gerar ansiedade crônica, insônia, irritabilidade e sensação de impotência. Segundo Eloá Ribeiro, ambientes profissionais tóxicos e excesso de cobranças contribuem significativamente para o adoecimento emocional. Muitas pessoas passam a viver sob medo constante de falhar, perder espaço profissional ou não conseguir atender expectativas. Essa pressão pode gerar crises de autoestima e fazer com que o valor pessoal seja associado apenas ao desempenho financeiro ou profissional. Quando isso acontece, qualquer dificuldade passa a ser interpretada como fracasso pessoal. Especialistas alertam que problemas financeiros prolongados podem afetar não apenas o emocional, mas também a saúde física. Estudos já relacionam estresse financeiro contínuo ao aumento de pressão arterial, alterações hormonais, distúrbios do sono e queda da imunidade. A insegurança financeira também afeta relações familiares e sociais. Casais frequentemente enfrentam conflitos relacionados ao dinheiro, enquanto muitas famílias vivem sob tensão constante devido às dificuldades econômicas. Por outro lado, quando existe equilíbrio financeiro e estabilidade emocional, a sensação de segurança aumenta consideravelmente. Isso reduz níveis de ansiedade e permite que a pessoa tenha mais clareza para construir metas, planejar o futuro e tomar decisões conscientes. Segundo Abraham Maslow, psicólogo conhecido pela hierarquia das necessidades humanas, segurança financeira faz parte das necessidades básicas ligadas à sensação de proteção e estabilidade. Quando essas necessidades não estão minimamente atendidas, torna-se muito mais difícil alcançar equilíbrio emocional. No entanto, é importante compreender que saúde emocional não depende apenas de dinheiro. Existem pessoas financeiramente estáveis que vivem emocionalmente esgotadas,
Assim como existem indivíduos com dificuldades financeiras que conseguem. Quando o assunto é proteção emocional em tempos tão acelerados e emocionalmente desgastantes, faz-se necessário a leitura do livro Blindagem Mental, pois ele se conecta perfeitamente com essa discussão. Na obra, Henrique Lumin apresenta estratégias para fortalecer a mente, desenvolver resiliência emocional e impedir que pressões externas destruam a paz interior. O livro aborda temas como autocontrole, fortalecimento mental, superação de crenças limitantes e construção de hábitos emocionais saudáveis, mostrando que uma mente forte não é aquela que nunca sofre, mas aquela que aprende a permanecer firme mesmo em meio ao caos. Em uma geração emocionalmente cansada, construir uma blindagem mental saudável talvez seja uma das maiores necessidades da atualidade. E talvez a maior reflexão que tudo isso nos deixe seja justamente entender que saúde mental não pode mais ser tratada como algo separado da vida profissional e financeira, porque na prática, tudo está conectado. Uma mente emocionalmente sobrecarregada dificilmente consegue construir estabilidade, clareza e equilíbrio duradouro. O cansaço emocional silencioso afeta escolhas, destrói relacionamentos, enfraquece sonhos, compromete oportunidades e, aos poucos, faz com que muitas pessoas apenas sobrevivam, sem realmente viver. O mais preocupante é que grande parte desse sofrimento se tornou invisível. Vivemos em uma sociedade que aprendeu a normalizar ansiedade constante, excesso de trabalho, exaustão mental e autocobrança extrema como se tudo isso fosse apenas parte natural da vida adulta. Mas não deveria ser. Nenhum sucesso vale o preço da destruição emocional. Nenhum dinheiro compensa uma mente em colapso. Nenhuma conquista profissional faz sentido quando a pessoa perde a própria paz no caminho. Cuidar da saúde emocional não significa abandonar ambições, diminuir objetivos ou deixar de buscar crescimento. Pelo contrário, significa construir uma vida mais sustentável, consciente e equilibrada, onde sucesso não seja medido apenas por números, produtividade ou aparência, mas também pela capacidade de viver com clareza mental, estabilidade emocional, propósito e qualidade de vida. Talvez você não consiga controlar todas as pressões do mundo moderno, mas pode começar aprendendo a cuidar daquilo que sustenta todas as áreas da sua vida, sua mente. Porque quando a saúde emocional entra em colapso, todo o resto começa a perder força junto. Mas quando ela é fortalecida, até os desafios mais difíceis passam a ser enfrentados com mais clareza, inteligência e equilíbrio. E se este conteúdo fez sentido para você, compartilhe essa reflexão com outras pessoas. Muitas vezes, alguém próximo pode estar sorrindo por fora, trabalhando normalmente, seguindo a rotina todos os dias, mas emocionalmente lutando uma batalha silenciosa que ninguém percebe. Falar sobre saúde mental é acima de tudo um ato de consciência, humanidade e cuidado coletivo. Se esse conteúdo abriu a sua mente, se fez você enxergar o jogo de uma forma diferente, se inscreva agora no canal Seguindo pra Cima. Aqui você não vai encontrar ilusões. Vai encontrar clareza, estratégia e princípios que realmente funcionam. Ative o sininho e continua com a gente. Porque o jogo já começou. E agora é a sua vez de vencer a primeira etapa. Existe vida financeira saudável sem saúde emocional. Em um mundo que cobra produtividade o tempo inteiro, muitas pessoas estão funcionando no automático, emocionalmente cansadas, ansiosas e tentando sustentar uma rotina que já ultrapassou seus limites há muito tempo. A verdade é que mente, emoções, trabalho e dinheiro estão profundamente conectados. Quando uma dessas áreas entra em colapso, as outras inevitavelmente começam a sentir os impactos também. E foi exatamente por isso que trouxemos esse conteúdo tão necessário nos tempos atuais. E para você que deseja aprofundar ainda mais esse assunto, os livros de Henrique Lumin abordam exatamente temas como inteligência emocional, burnout, fortalecimento mental, equilíbrio emocional e controle da própria vida. Adquira-os pelo site da Amazon. Os links estão disponíveis na descrição.